Fala, experts! Olha, reservei aqui 10 minutos no máximo para te provar por que você não precisa de decorar fórmulas no Excel. Mas antes disso, como eu sempre faço, deixa eu te falar dos nossos links e chamar a atenção para uma coisa muito importante. Nós estamos aí na véspera da semana de Excel, então está imperdível, você corre lá, se inscreve, é 100% online, 100% gratuito, ok? Vamos mostrar para você então agora o nosso tema, que é o quê? Por que você não faz isso? Por que você não decora a fórmula no Excel? Porque isso é a pior viagem, tá certo? O que você vai ganhar com isso? Você vai ter a capacidade de utilizar as fórmulas do Excel, combinar as fórmulas do Excel de uma maneira muito fácil, seguindo esse método que eu vou passar para você aqui agora. E peguei 4 exemplos para a gente acompanhar do mais fácil para o mais difícil, tá? O mais fácil seria o primeiro, a função C, tá certo? Então, o pessoal ensina muito a função C para as pessoas nos cursos da seguinte forma. Você vem aqui e escreve essa função assim, olha. C igual C, abre parênteses, D5 maior igual. Aí você coloca a célula, trava a célula, certo? Então, fica muito difícil de escrever isso, concorda? Então, em vez de eu fazer isso aí, eu vou deletar essa fórmula e vou fazer ela de novo, olha só. Eu vou vir aqui nas funções lógicas, vou seguir o caderninho, vou procurar o livrinho lá, C, ele abre para mim a função C aqui, e aqui em cima ele começa a escrever na barra de fórmula, assim como ele escreve também aqui na célula, você está vendo? Então eu digo, clico nesta célula, D5 maior igual, ele escreve maior igual. Clico nesta outra célula aqui, que é o 7, e dou um F4. Aí ele trava a célula para mim, tá certo? Aí eu vou dizer, se for verdadeiro, eu vou ficar com o aprovado, que é o J5, vou travar com F4. Se não, é o reprovado, F4, travei. Olha só, repara que ele escreveu a mesma fórmula do mesmo jeito, mas eu não escrevi nada. Eu apontei células e travei com F4. Ok? Então veja só que a minha fórmula está pronta do mesmo jeito, com todos os parênteses, pontos e vírgulas, cifrões e etc. Mas eu não fiz nada disso, eu simplesmente apontei dados para ele. Duplo clique, está feito o meu primeiro exemplo. Segundo exemplo é a outra função muito famosa, a função PROC-V, não é isso? Então, olha só, igual PROC-V, abre parênteses, D3, o D3 é esse número aqui, tabela essa tabela aqui, o E20 é esse número aqui embaixo, veja só, eu posso fazer assim, ó, rastrear os precedentes, ele me mostra que eu estou usando esse número, essa tabela e esse número aqui, tá? Bacana. Mas eu não quero escrever essa função, então, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá, eu vou deletar essa função e vou fazer o seguinte, eu vou nas pesquisas e referência, onde está o PROC-V, procuro ele abre a janelinha para mim e eu vou preencher a janelinha. O valor procurado é este, ele escreve D3. Aí eu travo com F4, ok. A matriz tabela tem um nome, ela se chama tabela, então eu vou escrever aqui. Tabela, ok? O número da coluna, eu vou pegar lá embaixo o número 2, que foi o que eu fiz, não é isso? E vou travar a linha aqui, porque me interessa travar essa linha. Procurar intervalo? Não. Então eu fiz a minha fórmula, não fez? Repare só que ela está escrita aqui dentro da célula e lá na barra de fórmulas. Vou dar um OK. E está feita a minha fórmula, vou puxar para a direita, eu tenho outra fórmula aqui, que eu não escrevi, eu simplesmente copiei, ganhei muito tempo, ganhei segurança, fiz uma fórmula certinha. Se eu trocar um número aqui para um outro número qualquer, ele vai trazer outro nome aqui, minha fórmula está funcionando. Perfeito? Eu não me preocupei com parênteses, com ponto e vírgula, nada disso. Exemplo número 3, um exemplo um pouco mais complicado, né? Assim, uma função que você nunca usou, tá? Então é a função pagamento, que é a função que a gente usa lá nas funções financeiras para calcular parcelas, né? Parcelas de um financiamento. E a função é essa. Ó. Eu dei alguns nomes para algumas células, mas se você olhar aqui, ele está usando estas células aqui, tá? 10 mil, 12, 5 mil, e está usando mais uns zeros que eu coloquei aqui, explicando aqui do lado quais são os componentes da função. Você tem que colocar esses 5 componentes da função. Agora, você vai decorar isso? Jamais. Você não consegue decorar. Então, veja só qual que é a sequência. A taxa, depois os meses, depois o valor do bem, depois um zero, depois outro zero. Você não vai decorar. Você vai fazer assim. Você vai apagar aqui, vai vir aqui nas funções financeiras, vai procurar a função PGTO, que é a função pagamento,
PGT está aqui, ele vai trazer para você a janelinha do assistente, explicando os 5 parâmetros. Você lê o primeiro, taxa. Repare que eu vou clicando aqui e ele vai explicando aqui embaixo o que é cada um dos parâmetros, tá ok? Taxa é a taxa. Número de períodos é o número de períodos, que é 12 meses. Tá? O valor presente é esse aqui, é o valor do bem. Só que eu tenho que colocar esse valor negativo para minha prestação aparecer positiva, tá? O valor futuro é 0, porque eu não quero reserva nenhuma, não vai sobrar nada de dinheiro no final. E o tipo também é tipo 0, que significa pagamento postecipado. Ótimo. Eu fiz isso, preenchi as caixinhas. Você vê aqui na barra de fórmulas que ele escreveu a fórmula e me deu o resultado. Perfeito. Último exemplo, mais complicado ainda. Por quê? Porque é uma combinação de funções para conseguir montar um e-mail da pessoa aqui, partindo do nome, do sobrenome e do domínio, tá? Só que eu não estou pegando o nome inteiro, eu estou pegando só o primeiro pedaço do nome. E eu tive que usar algumas fórmulas aqui para calcular esse primeiro nome. Então, eu vou fazer aqui embaixo para o segundo nome, tá legal? A mesma coisa que está aqui em cima, eu vou usar a função minúscula, a função concatenar, a função esquerda, a função localizar, tá? São várias funções de texto combinadas. Imagina você escrever tudo isso, e você, quando escreve tudo isso, você ainda tem que cuidar dos parênteses que você fechou e abriu, tá? Então isso é muito confuso, mas muito confuso mesmo. Então, para não fazer essa confusão, não vou piorar o problema já é bastante complicado, não é isso? Vamos por partes. Eu venho aqui no texto e pego a função minúscula. Pego a função minúscula, aí eu pego a função concatenar. A função concatenar estaria aqui, concatenar. Aí eu vou dizer para ele qual que é o texto número 1. Mas o texto número 1 é o primeiro nome da pessoa aqui, ó. Então eu preciso de uma outra função que é a esquerda. Então eu venho aqui e pego a função esquerda. Aí ele fala, esquerda de qual texto? Eu digo deste texto. Aí ele pergunta qual o número de caracteres. Eu falo, para pegar o número de caracteres eu vou localizar o espaço, tudo que tiver antes do espaço é o que me interessa, tá certo? Então eu venho aqui e pego mais uma função, a função localizar. Aí ele abre outra janela. Qual é o texto? Esse texto. Qual aliás, localizar o texto não. Qual é o texto procurado? É o espaço que eu vou procurar, o espaço, dou um espaço, tab. Aí ele coloca as pinhas no espaço. No texto, este texto, tá? Primeira posição, número 1, tá certo? Então eu volto aqui no esquerda, ele me trouxe aqui, ó. Estou localizando o Geraldo, tá vendo só? E ele ainda vai me mostrando os resultados aqui. Aí eu coloco -1 para tirar o espaço que ele está trazendo, Geraldo, espaço. Aí eu fechei esta fórmula da esquerda, que está dentro do concatenar, que está dentro do minúscula. Concatenar, agora eu dou um tab aqui no concatenar para abrir a segunda caixinha. O que eu consegui? O Geraldo. O que eu quero agora? Eu quero o ponto, depois eu quero o sobrenome, tab, aí eu quero o sobrenome está aqui, daí eu dou um tab, agora eu quero arroba para fazer o e-mail, daí eu dou um tab e agora eu quero este domínio, ou seja, eu fui definindo parâmetro por parâmetro o que eu quero compor nessa concatenação, o que eu estou juntando, né? Quais são os textos que eu estou juntando. Terminei tudo isso, eu vou no minúsculo, repare que eu consigo trocar de janelinhas a hora que eu quero, é só clicar aqui na barra de fórmulas, ó, eu vou trocando de janelinha aqui e clicando na barra de fórmulas. Terminei, dou um OK. Veja só, eu fiz a mesma fórmula, né? Eu vou apagar aqui porque é a mesma fórmula, tá? Eu tinha que ter feito com o segundo nome, sem problema. Mas o importante é que você percebeu o procedimento aqui, tá? O procedimento é ir abrindo livrinho por livrinho, fórmula por fórmula, e buscando as fórmulas aqui nessa caixinha, né? Quando você abre aqui, olha, você vai abrindo aqui nesta caixinha do lado, você pega as fórmulas que você precisa para combinar com a tua fórmula principal. Legal? Então, provei aqui para você que você não precisa e nem deve tentar decorar fórmulas no Excel. Bacana? Então, fechamos. Estou te esperando lá na nossa semana de Excel. Não perca, porque está realmente imperdível. Abraço forte do Geraldo.